Então tá, minha gente, oficialmente boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para essa nossa aula online, esse nosso webinário, como a sua mente pode impedir você de ter foco e produtividade. Olha só, eu sou o Fred Greff, imagino que você deva já me conhecer de outros webinários, outras palestras ou do meu conteúdo. Eu não vou entrar hoje na minha apresentação, vou só te falar como é que vai ser essa nossa aula online, como é que vai ser esse nosso webinário. Estou fazendo ao vivo, tá? Aqui de Caxias do Sul. E eu agora eu recolhi a tela ali das perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou falar alguma coisa, eu não vou conseguir ver agora. No final da nossa aula, no final da nossa palestra, eu vou conseguir abrir e aí sim a gente vai poder conversar, tá? Então, guardem as perguntas aí para o final, tá? Vou pedir uma gentileza também, para se você é parecido comigo, você deve estar aí com um monte de coisa aberta, né? Skype, Facebook, enfim. Daqui a pouco o teu WhatsApp aí no teu celular. Enfim, vou pedir para que você se concentre aqui, fique focado, porque a gente vai falar de coisa muito legal aqui nessa aula online. Tenho certeza que vai valer a pena você se dedicar e ficar concentrado comigo. Agora a gente ficar junto aqui nessa nossa hora, tá? E com isso já estou avisando que eu vou me esforçar para deixar essa aula, inclusive com as perguntas num tempo curto, né, de 1 hora apenas, tá? Já incluindo a sessão no final, tá? Vamos passar a nossa tela aqui, que já deveria estar passando. Muito bem. Quero dar os parabéns para você, né? Geralmente nas minhas apresentações ou nas minhas palestras começo dando os parabéns. Eu digo que muita gente quer diferença na vida, quer resultados na vida, quer mudar de vida, quer transformação, mas as pessoas não entram em ação ou não colocam energia, né, naquilo que elas precisam colocar para mudar. Se você está aqui fazendo um investimento num dos ativos mais importantes que você pode fazer, que é o teu conhecimento, que é o teu desenvolvimento, então meus parabéns. Sei que você está abrindo tempo agora de estar com a tua família, com os teus amigos, você está aqui para cuidar do teu desenvolvimento, então receba meu abraço, receba meus parabéns, tá? Bom, nessa aula aqui eu tenho algumas promessas para fazer para você, tá? Uma promessa, né, você já sabe que o tema da nossa aula, do nosso webinário tem a ver com foco e com produtividade. Mas eu vou te fazer, né? Você viu nos anúncios que eu fiz sobre essa aula que a gente já fala bastante da mentalidade, né, da forma de pensar. Né? Então eu vou te mostrar, eu vou te ensinar aqui nesse webinário, nessa aula, que a tua mente pode ser a tua aliada ou pode ser a tua inimiga nesse processo de construção de foco, de produtividade. E é claro, estou imaginando que você quer foco e produtividade porque você tem metas, você tem objetivos, você tem intenções, você tem propósitos que você quer atingir e você sabe que você precisa ficar focado e você precisa ser produtivo. A gente já falou em outra aula online sobre os conceitos do que é ser focado, o que é foco, o que é produtivo. Né? Se você não assistiu, vai lá no meu blog, vai lá no fredgref.com.br/blog, lá você vai achar a gravação dessa minha aula online. Né? Essa aqui é uma segunda aula de uma série de conteúdos que eu estou fazendo. Então aqui você vai ter essa é uma das minhas promessas, tá? Ou seja, você vai aprender, né, que a tua mente pode ser tua aliada ou tua inimiga, né? E depois disso, né, entender como que o teu pensamento, ou seja, como que essa tua mente, como é que ela impacta, né, no teu foco e na tua produtividade, tá? E por fim, identificar, né, quais são os pensamentos ou que pensamentos podem não ser úteis, né, para que você tenha foco, para que você tenha produtividade e é claro que em última instância você atinja os teus objetivos, aquilo que você deseja na tua vida, tá? Então essa é a promessa da nossa aula online. Bom, olha só, eu vou começar trazendo essa imagem aqui desse iceberg, né? Você de repente já deve ter visto isso em outros conteúdos meus, mas isso aqui explica como é que funciona o nosso comportamento, tá? Dito não por mim, mas dito pela psicologia, dito pela neurociência, tá? Mais do que 90% dos nossos comportamentos eles são inconscientes, ou seja, a gente não tem controle sobre eles, tá? Tem muitos estudos, inclusive, falam pra gente que esse percentual ele é superior a 95%, tá? Então, e eu estou começando por aqui porque depois eu vou chegar lá na parte da mente e você vai me entender quando eu falar de foco e produtividade, que tudo começa nesse entendimento. Bom, a gente gosta de pensar que a gente é racional, que a gente toma decisões racionais, que a gente pensa muito antes de qualquer ação, ou, por exemplo, né, com relação ao nosso foco e à nossa produtividade.
Mas a gente sabe por pesquisa que não funciona assim, né? Se fosse a nossa mente racional, que é essa parte que está acima do iceberg, né, que governasse os nossos comportamentos, a gente teria os comportamentos que a gente gostaria de ter na vida, né? Ou seja, a gente não comeria acima da conta, né? A gente não brigaria com quem a gente não gostaria de brigar, a gente cumpriria os nossos planejamentos, a gente cumpriria as promessas que a gente faz para a gente mesmo, né? Ou seja, uma série de coisas, por exemplo, né, prosperidade financeira, poupar dinheiro, administrar seu orçamento, conscientemente ou racionalmente, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Só que grande parte do nosso desafio é executar isso, né? Ou seja, fazer isso acontecer. Então a gente sabe que é esse inconsciente que vai governar a gente, vai fazer a gente comer aquele docinho quando a gente não queria comer, ou quando a gente vai fazer a gente gastar quando a gente não deveria gastar, ou vai fazer a gente brigar quando a gente não deveria brigar, né, com alguém que a gente ama, que a gente gosta. E aí, é claro, depois vai passar o tempo e você vai pensar, e daí sim, com mais calma, você vai se dar conta que você queria ter um outro comportamento, tá? Mas você sabe o que eu estou falando, né? A gente é regido pelo piloto automático, tá? Esse nosso inconsciente, esse nosso subconsciente, que é essa parte de baixo do iceberg, ela governa muito, né? Mais do que 90% do teu processamento mental. Ou seja, o que você acredita sobre você, o que você acha que você pode, que você merece, o que você acha que você consegue ou não consegue, né? E evidentemente vai registrar ou vai regulamentar também todo o teu foco, toda a tua concentração mental, tua capacidade de ficar focado numa atividade ou de ser produtivo, né? De cumprir aquela lista de tarefas que você programou para o teu dia, ou aquela lista de tarefas que você programou para o teu mês ou para a tua semana, ou seja, o teu planejamento. Tá? Então a gente vai começar com esse pano de fundo, tá? E agora eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, então te explicando como que isso chega lá no nível do nosso pensamento, tá? Bom, como é que os resultados acontecem, tá? Bom, de novo, você está aqui num webinar, numa aula online sobre foco e produtividade, e é claro, eu imagino que você deva querer resultados, né? Resultados como esses que estão aí na tela, né? Eu imagino que você queira dinheiro, né? Que você queira dinheiro para, evidentemente, trocar de carro, comprar teu apartamento, trocar de apartamento, ou fazer uma bela viagem, ou ajudar quem você ama, ou, enfim, cuidar mais de você, fazer as coisas que têm a ver com os teus hobbies, com as tuas preferências, né? Ou seja, você quer resultados ligados a dinheiro. Ou você está ligado à tua carreira, né? Você quer ter mais foco, mais produtividade para o teu trabalho, ser mais produtivo, né? Você ser mais reconhecido, você ser promovido. Ou você quer, né, melhorar, ou você quer resultados nos seus relacionamentos, ou você quer resultado para o teu corpo, né? Muita gente faz planejamento, né? Faz planos de ação para malhar todo dia, para ir para academia, para respeitar ou para seguir uma dieta, ou seja, você quer resultados, tudo bem? Ou seja, esse é o ponto principal que trouxe você aqui para essa palestra, tá? Mas é o seguinte, como é que esses resultados, eles dependem, né? Eles dependem, evidentemente, do teu comportamento, ou seja, da tua ação, tá? Bom, e aqui nós vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre os resultados. É evidente que a qualidade do teu comportamento vai impactar no teu resultado. Então imagina que você queira usar a tua comunicação para persuadir alguém. Você tem algum objetivo. Você quer vender uma ideia para alguém, você quer vender um produto ou um serviço, ou você quer persuadir alguém. Enfim, você precisa se comunicar e você precisa atingir o objetivo com a tua comunicação, por exemplo. Você vai concordar comigo que, dependendo do nível ou da qualidade da atuação, a probabilidade de você atingir teu resultado aumenta ou diminui. Então, por exemplo, imagina que eu quisesse vender alguma coisa para você. Se eu tiver confiante, seguro, mais entusiasmado, a gente pode pensar que talvez a probabilidade de eu vender aumenta. Não é. De outro lado, se eu tiver inseguro, com medo, hesitante, mais encolhido, né, a probabilidade do teu resultado que eu quero, de, por exemplo, vender algo para você, também vai se alterar. Faz sentido? Ou seja, a qualidade da atuação vai ter total relação com o teu resultado. Bom, só que essa ação, ela vem do que a gente chama em coaching e em programação neurolinguística de capacidade. O que é capacidade? É isso que você está vendo aí na tela, né? Muitos chamam isso do chá, né? Que eu somatório de conhecimento, de habilidade e de atitude, tá? Bom, vamos lá.
conhecimento mais habilidade representam 40% dessa capacidade, tá? Então imagina um resultado. Você precisa falar inglês para ter um resultado, tá? E é claro, você vai precisar de um comportamento, né? Falar bem inglês ou falar com segurança. Bom, o que é conhecimento? Conhecimento é você, por exemplo, conhecer o verbo to be, conhecer alguns substantivos, adjetivos, etc. O que é habilidade? Habilidade tem a ver com o jeitinho, é o treino, né? Você aprendeu a pronúncia, você aprendeu a ênfase. Isso muito por conta da repetição, né? Ou do treino, tá? E você vai precisar de atitude, né? Ou de estado emocional, como eu escrevi aí, tá? O que é estado emocional? Estado emocional é, por exemplo, quando alguém chega no teu trabalho, você encontra alguém e você precisa falar inglês, você fala, opa, eu falo inglês, deixa eu conversar. Ou seja, você teve a atitude, né? Você teve o estado emocional, talvez de iniciativa, talvez de coragem, talvez de segurança, talvez de confiança para entrar em ação, tá? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que se você pensar nas pessoas que você conhece, né? Sejam, enfim, da história ou do teu contato pessoal e que na tua avaliação são pessoas de sucesso, e sucesso é um conceito muito particular, é o que quer dizer para você, eu tenho certeza que você vai se dar conta que o que define o sucesso dela é a atitude, ou seja, o estado emocional. Por isso que está escrito aí que o estado emocional ou a atitude é a chave da performance, tá? Não sei se você lembra, vou dar um exemplo que muitos de nós lembram. Final da Copa de 98, Brasil e França, todo mundo dizia que o Brasil ia ganhar, a gente tinha lá o Ronaldo Fenômeno, né? Talento inquestionável, muito conhecimento, muita habilidade, já tinha ganho prêmios, né, de jogador melhor do mundo, mas na hora H ele não teve a performance, ou seja, não teve o estado emocional. Então, guarda isso que eu estou te falando, né? A gente está aqui falando de produtividade, de foco, de resultados, aquilo tudo que você quer atingir, mas guarda esse conceito, né? O conceito de que o estado emocional, ou seja, o teu estado emocional, ele é a chave da performance, tá? Tá vendo que tem 40% de conhecimento e habilidade. É evidente, você tem que ter conhecimento para atingir algum resultado. Não adianta só você estar motivado, corajoso e confiante e de repente você quer ser, né, o suprassumo da cirurgia plástica no mundo, mas você não conhece nada de medicina, né? Então não adianta você ter total estado emocional, mas você não ter conhecimento e habilidade, tá? Mas de outro lado, não adianta você ter todo o conhecimento, ter toda a habilidade e você não ter o estado emocional, que você, da mesma forma, não vai ter o resultado, tá? E eu tô te dizendo que o estado emocional é 60%, ou seja, é mais da metade da equação. E fica comigo que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá na história de pensamento, estrutura de pensamento, foco e produtividade. Bom, Fred, de repente você está se perguntando, né? Você quer me perguntar, tá, Fred, mas de onde é que vem o estado emocional? Isso é uma coisa que alguns têm, outros não têm, como é que funciona? Bom, o estado emocional, ele vem do teu pensamento, ele vem do nosso pensamento. A forma que você pensa, ela vai definir como é que você sente. Isso é muito importante, eu vou repetir de novo. Eu vou repetir. A forma que você pensa define como você se sente. Então, dá uma olhada agora nesse slide e avalia como é que funciona o processo. Você está vendo um resultado, né? Não sei se você está vendo o meu mouse aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, vamos ver se dá para escrever. Opa, funcionou. Você está vendo aqui um resultado, né? Você quer um resultado que é dinheiro, carreira ou relacionamentos, tá? Mas você quer, essa é a parte visível do resultado. O que eu estou te mostrando aqui, ou te lembrando, é que isso nasce no teu pensamento. O teu pensamento é que vai definir como é que você se sente, ou seja, o teu estado emocional, e isso vai explicar grande parte, né, do teu comportamento, que é a qualidade da tua ação. Tá? Então eu vou te dar um exemplo. Imagina um camarada que, de novo, eu trabalho muito com vendas, né? Minha vida inteira fui vendedor, então eu vou usar um exemplo de vendas, tá? Imagina um camarada, imagina o pensamento dele, tá? Imagina que ele tem um pensamento de que o mundo é abundante, próspero e cheio de oportunidade, né? Com oportunidade para todos. Talvez você concorde comigo que existe uma grande probabilidade de, pelo fato de ele pensar assim, o estado emocional dele ficar mais tranquilo, mais confiante, mais sorridente, mais alegre,
não é verdade? Ou seja, eu estou te convidando a fazer um exercício de lógica. O camarada acredita que o mundo é mais abundante, que as pessoas são benevolentes, que as pessoas são amistosas, que as pessoas são contributivas. Então, por conta desse pensamento, né, ele fica mais relaxado. E por ficar mais relaxado, ele confia mais nos outros, fica mais alegre. Ou seja, o estado emocional dele vai ser de um jeito, né, e provavelmente o comportamento dele vai ser de outro jeito. Faz sentido? Ou seja, só um exercício de lógica, tá? Eu não quero fazer com você um exercício se esse pensamento é verdadeiro ou não. Agora vamos pensar um outro camarada, um outro vendedor, que ele tem um pensamento do tipo, olha, o homem é o lobo do homem, esse mundo acaba aqui, né? Isso é uma selva de pedra, um quer sacanear o outro, salve-se quem puder, né? E os recursos ou todas as oportunidades, elas são limitadas, né? Não tem para todo mundo. Você concorda comigo, né, que existe uma boa probabilidade de que, né, o sentimento desse vendedor, desse camarada, fique muito mais tenso, retesado, né, fechado, né, com dúvida, né, preocupado sobre o que as pessoas estão pensando, estão querendo passar ele para trás ou não? Faz sentido? Claro, aquilo vai se reproduzir no comportamento dele, talvez ele fique mais fechado, talvez ele não fique tão aberto. Faz sentido? Então, eu estou te mostrando que existe uma relação clara entre o pensamento e o estado emocional e, é claro, o resultado, tá? E eu não quero agora entrar no debate, tá? Se qual pensamento é o mais verdadeiro ou não, né? O que eu quero sim é te fazer pensar que existem pensamentos que são úteis e que são não úteis, tá? Fica comigo, daqui a pouco a gente vai chegar na parte da produtividade, mas fica comigo, tá? Bom, olha só. Só que esse pensamento, lembra daquele slide que eu te mostrei antes ali? Tem uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. A parte que é inconsciente é quase o todo, né? Lembra que eu falei que tem 90%, tem muitos cientistas que falam que é 95%, tá? Então é o seguinte, é como se o teu pensamento, você não tem o controle dele, tá? Ele está automatizado, ou seja, grande parte daquele iceberg, ele está automatizado e você não tem o controle. Ou seja, você tem uma parte quase total do teu pensamento que define como que você se sente. Então fica comigo. Olha só, tem uma parte que controla o teu estado emocional, que gera o resultado que você não tem o controle, tá? A gente não tem consciência sobre ela, tá? Bom, olha só. Deixa eu achar aqui o slide. Olha só, esses pensamentos que a gente tem lá, que a gente não tem o controle, e que vão levar a gente para se sentir, para a gente se comportar, e comportar você já está se dando conta, né? Quando a gente fala de foco e de produtividade, a gente está falando de ação. Só que antes disso, da ação tem um estado emocional, e antes desse estado emocional tem um pensamento. Só que você, a gente, né, você, eu, a gente tem pensamentos que nos ajudam e tem pensamento que nos atrapalham. Tá? Eu vou te dar, então, é o que a gente chama de um pensamento empoderador, né? Aí está escrito empoderadora, né? Mas é porque daqui a pouquinho eu vou te falar já da palavrinha chamada crença, tá? Mas a gente tem crenças, ou a gente tem pensamentos que são empoderadores. Exemplo, né? Alguém pode chegar para você e falar o seguinte: olha, eu nasci para vencer. Eu acredito que eu nasci para vencer. Ou eu sou um bom comunicador, ou eu sou muito planejado, ou eu sou disciplinado. Ou seja, a pessoa fala aquilo para você e você vê no olho dela que ela acredita, que ela respira aquilo, que aquilo está impregnado dela. Você vai querer mudar esse pensamento se você tiver? Não, pelo amor de Deus. Faz uma transfusão para mim, quero tomar dessa água que você tomou para acreditar nisso. Só que a gente tem outros tipos de pensamento que nos limitam, que são as chamadas crenças limitantes ou pensamentos limitantes, tá? E são pensamentos que, de novo, eles estão como convidados na tua festa, mas que você não sabe que eles estão na tua festa, ou você, pelo menos, não tem a consciência, né? Você tem lá, milhares de pessoas na tua casa, tem uma casa gigante, né? Imagina aquele réveillon de final de ano, milhares de pessoas que você convidou, e tem gente lá dentro que você não gostaria da presença deles, né? Que te atrapalha. Quer ver um exemplo? Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu sou desorganizado, ou eu não consigo atingir minhas metas, ou eu sou fraco, e por aí vai. Estou te dando N exemplos
né, de pensamentos que podem te limitar, né? E eu vou te dizer já de cara, que eu falo para os meus clientes, que a questão não é se você tem ou se você não tem. A questão é se você sabe quais eles são ou se você tem consciência disso que eu estou te falando. São dois níveis de consciência. Vê se você fica comigo aqui. Um nível de consciência é você se dar conta desse conhecimento que eu estou te falando. É como se eu chegasse para eu mesmo e falasse assim: Fred, você tem uma parte dentro de você que você não conhece, Fred. E eu falo: ok, Fred, parece uma conversa de louco, né? Quando eu digo: ok, Fred, é isso mesmo, tem uma parte dentro de mim que eu não conheço. Esse é o primeiro nível de consciência. E o segundo nível de consciência é eu me dar conta dos pensamentos que me limitam. É um segundo nível de consciência. Tudo bem? Todo mundo comigo aí? Você está comigo? Tá me acompanhando aí? Tá? Então vamos adiante, tá? Bom, esses pensamentos, né? Você lendo no meu material, meus conteúdos, ou estudando coaching ou programação neurolinguística, você vai encontrar isso no chamado de crenças, né? Ou de paradigmas, se você for ler o livro do Stephen Covey, dos hábitos das pessoas mais eficazes, você vai ver muitos autores falando em mindset, outros vão falar em estrutura de pensamento, tá? O fato é o seguinte, são leis, são códigos que estão na nossa cabeça que a gente aprendeu ao longo da vida, tá? Pelos nossos pais, pelas figuras de autoridade, professores, padres, né, pastores que passaram pela nossa vida, situações que a gente viveu na vida, exemplos, filmes, e a gente foi codificando aquilo na nossa cabeça, tá? E eu já vou te dizer para que você não se chicoteie, que quando você codificou esses pensamentos, eles foram úteis para você no passado. Com certeza eles foram úteis. Só que talvez, eles não sejam mais úteis para o que você quer hoje da tua vida. Por exemplo, ter mais foco e mais produtividade para você atingir resultados que você queira na tua vida. Ok? Bom, o que isso tem a ver com foco e produtividade? Isso tem tudo a ver com foco e produtividade, né? Não sei se você já aconteceu com você, se você é parecido comigo ou com vários dos meus clientes, de você já ter feito planilhas de planejamento, o que você vai fazer no dia ou na semana, ou de você ter criado metas, né? Ou de você ter criado projetos, você definiu sistemas, você escreveu um monte de coisa que você ia fazer, né? A gente está chegando agora numa época do ano em que as pessoas tomam resoluções de final de ano. Você talvez já tenha chegado no final do ano e tenha tomado resoluções do que você ia fazer e você acaba não fazendo. É ou não é? Você acaba perdendo foco, você acaba perdendo a produtividade. Isso acontece com várias pessoas, né? Muitas não sabem como criar metas, daí você sabe, no meu conteúdo a gente ensina a fazer isso. Muitas não sabem, né, como se planejar. A gente vai lá e ensina isso. Bom, muitas pessoas que depois que passam por isso, constroem suas metas, escrevem as suas metas, definem a sua intenção, pensam nos seus valores, porque é importante, elas assim mesmo conseguem ou acabam por não ter resultados. Essa semana mesmo eu estava falando com um cliente e ele me falou isso: Fred, caramba, eu já aprendi a escrever minhas metas, escrevi as minhas metas, fiz meus projetos, pratico, né? Aprendi algumas dicas de ser mais produtivo, de administrar meu tempo, mas caramba, eu sinto que às vezes as coisas não acontecem e que eu não persevero, eu não persisto, eu perco a motivação, ou seja, eu perco o meu foco e minha produtividade. Bom, o meu diagnóstico para esse cliente e para mim e para você, se você já teve isso, é que você tem sabotadores que te atrapalham, né, na execução desses teus sonhos, desses teus projetos, teus objetivos, né? Ou seja, você tem pensamentos que te atrapalham para, por exemplo, ter foco e produtividade. Então, guarda isso que eu estou te falando, tá? Tem gente, quando eu estou dando palestra ou quando eu estou dando alguns cursos, que as pessoas ficam até ofendidas e falam: não, eu não tenho nenhum auto-sabotador, eu não tenho nenhum problema com meus pensamentos ou as minhas crenças, tá? E eu vou te falar pela minha experiência que todos nós temos, tá? E a gente sempre vai ter, porque a gente sempre vai estar querendo evoluir, a gente vai estar sempre querendo ir para novos níveis de resultados. Então, a questão não é se você tem ou não tem, é você tem. O ponto é, você tinha conhecimento já desse conteúdo que eu estou te falando e você já sabe quais são os pontos que te atrapalham, tá? Então, você está percebendo que tem tudo a ver com foco e produtividade.
Não adianta você, às vezes, ir lá e aprender a usar uma planilha, a usar um sistema de administração do teu tempo, a construir listas, mas se você tem o teu pensamento que não te ajuda, para que você tenha um estado emocional, por exemplo, de desmotivação, de desânimo, de perda de energia. Isso eu falei, inclusive, muito numa aula, num outro webinar que eu fiz sobre foco e produtividade. Né? Se você não assistiu, vai lá no meu blog, procura que você vai encontrar, né? Ou seja, as pessoas acabam se sabotando. E a sabotagem surge de várias formas. De novo, cansaço, surge através de entrar no Facebook e tomar mais um café, ficar se comparando com os outros, ficar lamentando. Isso tudo é perda de energia. Eu te garanto, isso tudo é perda de energia. Energia que você podia estar colocando nas coisas que você tem para fazer. Eu te garanto que essa perda de energia vem desse nosso pensamento que não está equilibrado. Então a gente precisa aprender a tomar rédea desse pensamento. A gente precisa aprender a trabalhar isso dentro da gente, trazer isso para nossa consciência e aí sim fazer o que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Então se manifesta de várias formas, né? Eu empurro para amanhã, não faço, me comparo com outro, eu acho que não vai dar certo, eu acho que é difícil, eu fico falando que eu já tentei uma vez, ou seja, a minha mente, a tua mente começa a te sabotar. Tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, porque todos nós já passamos por isso, né? Todos nós já tivemos uma intenção, a gente já procurou entrar em ação e a gente acaba perdendo energia, tá? Então, o que na verdade, né? Qual que é a solução para você começar a ter mais foco, ter mais produtividade no nível do teu pensamento, tá? Não é só você aplicar as ferramentas, ter as planilhas de Excel, ter o software de gestão do tempo, ter lá a tua lista de atividades. Isso é fundamental, com certeza. Muita gente que não faz isso, só pelo fato de começar a fazer já vai ter resultado. Mas eu te garanto que você vai chegar no nível que você vai querer mais resultados e talvez as coisas não aconteçam como você gostaria que ela acontecesse. Então esse é um sinal que você precisa trabalhar esse teu nível de pensamento. Então é o seguinte, você precisa de uma mudança interna para depois ter resultados externos, né? Entre eles o quê? Foco e produtividade, né? Bom, eu vou te falar alguns aspectos sobre as crenças, tá? Porque eu tenho certeza, daqui a pouquinho já vou entrar na parte das dicas do que fazer, mas eu vou te falar o seguinte, essas crenças, esses pensamentos, quando a gente apresenta o conteúdo, como eu estou te apresentando agora, as pessoas falam assim, nossa, Fred, é verdade, faz todo sentido, eu nunca tinha pensado sobre isso. É verdade. A gente entende isso intelectualmente. Só que quando a gente começa a pensar sobre as nossas crenças, algumas coisas interessantes acontecem. Então eu vou te falar, a gente não se dá conta dos nossos pensamentos. A gente consegue enxergar uma crença limitante numa outra pessoa. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o Alfredo, né? Já falei para vocês que o Alfredo é o nome do meu pai, só para dar um exemplo, não é como é meu pai, mas vamos lá, só para dar um exemplo. E eu olho e falo assim, nossa, o Alfredo não acredita nele, ou eu acho que ele não merece, ou ele acha que ele não pode, ou ele acha que ele é mais fraco. A gente consegue ver isso muito facilmente nos outros. Agora, a gente não consegue ver isso na gente. Por isso que está escrito aí que uma crença é que nem água para o peixe, né? Eu não sei, eu nunca conversei com um peixe, mas eu imagino que o peixe não tenha consciência que existe água e tem fora da água, né? Para ele tudo é água, né? Ou seja, para nós, os nossos códigos, os nossos pensamentos, a gente não se dá conta deles. A gente nem percebe que eles existem, tá? Ou seja, são como lentes. A gente bota aquela lente e pra gente o mundo é daquele jeito. Por exemplo, naquele caso que eu te falei agora há pouco da história do vendedor que acredita na finitude dos recursos, num universo mais restrito, né, com limites, não entra na cabeça dele que pode ser ilimitado, por exemplo. Tá? E por favor, né, eu não estou entrando aqui no debate de lei de atração. Eu acredito nela, é a minha crença, mas eu estou aqui só no nível da neurolinguística com você, da programação neurolinguística e da neurociência. Tá? Mas, enfim, o que eu quero te dizer é que é uma lente que, para você e para mim, quando a gente está olhando as nossas crenças, aquilo é uma verdade absoluta, né? Imagina lá o homem quando ele achava que a Terra era o centro do universo. Quando vem um camarada e diz que não quer o Sol, caramba, aquilo, né, foi um choque de paradigma e as pessoas não aceitavam. Ou seja, aquilo ali não era a lente que elas estavam acostumadas, né? O antes das navegações, né, quando as pessoas achavam que o planeta, né, que a Terra, ela era
plana, né? Que ia chegar lá no final e ia ter uma queda, né? Não entrava, não imaginava que pudesse ser redonda. E poderia te dar mais dezenas de exemplos aqui, né? Falar da física quântica, da física de Isaac Newton e etc. Né? Falar do átomo, falar de um monte de coisa, mas que quando a gente está usando uma lente, aquilo para nós é uma realidade. Então, por que eu estou te falando isso? Porque daqui a pouco eu vou te propor algumas soluções, estratégias para você começar a trabalhar suas crenças e eu já vou te falar o que vai pintar. Vai pintar uma resistência tua, por conta disso que eu estou te falando. Ou seja, a gente defende com unhas e dentes a nossa crença. A gente vai dizer que o mundo funciona assim, que é daquele jeito, que a vida funciona assim. Por quê? Porque aquilo está arraigado no teu subconsciente. Né? E no nível físico, aquilo está muito mielinizado no teu cérebro, tem uma conexão neural muito forte, que tem anos e anos e anos e anos de trabalho naquela conexão neural. Né? Se você quiser aprender mais sobre isso, vai lá no meu blog, assista uma palestra em que eu falo de perfis comportamentais, e lá eu te explico mais sobre o cérebro. E lá você vai ver no nível cerebral como que acontece essa instalação de uma crença. Tá? Ou seja, para você, para mim, se a gente não tiver essa consciência no nível 1 que eu te falei agora há pouco, uma crença é um fato. Né? Para você aquilo é uma realidade. Tá? E assim, ó, outra coisa que eu vou te falar é que as crenças elas funcionam que nem uma cebola. Então, se você está tomando contato com esse conteúdo pela primeira vez, ou se você nunca pensou com tanta profundidade como eu estou te propondo agora, eu vou te falar uma coisa que vai acontecer. Quando você começar a investigar suas crenças, e por isso que está escrito ali embaixo, ela funciona como uma cebola. Você vai perceber que existem níveis das suas crenças, tá? E, primeiramente, elas são mais racionais. Eu te falo assim, por exemplo, por que você não é tão focado, por que você não é produtivo, por que você ainda não atingiu as suas metas, ou por que você não conseguiu os resultados que você deseja para a tua vida? Bom, no começo, né, as tuas respostas, as minhas, as tuas, elas vão ser mais racionais. Respostas mais racionais são assim: é porque na minha cidade não funciona, ou porque eu tive uma educação desse jeito, ou porque meu pai não me apoia, ou porque na minha cidade não funciona, ou porque eu não tenho estudo, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque o mercado é difícil, porque na minha empresa não dá. Ou seja, a gente começa a terceirizar a responsabilidade e a gente começa a dar explicação lógica, ou seja, é a mente racional, é a parte de cima do iceberg, tá? Dando explicação para um resultado que você talvez não consiga. Exemplo, ser mais focado e mais produtivo. Só que se a gente começar a bombardear essa crença e começar a perguntar por quê, mas por quê, e você se soltar, você ficar tranquilo, relaxado e de fato resolver mergulhar dentro de você, a gente vai chegar no núcleo da cebola, tá? Que são as nossas crenças centrais. E eu vou te falar quais são essas crenças. Elas são as tuas, elas são as minhas, elas são de todos nós. Lembra, antes de eu te falar dessas crenças centrais, lembra da imagem do iceberg, né? Aquela parte de baixo, ela é totalmente emocional, tá? Imagina o racional como um camarada de 30 anos, de 40 anos, de 25 anos, estudado, letrado, racional. Ele é cheio de explicação. Imagina a parte de baixo do iceberg com uma criança de 5 anos, tá? Totalmente emocional. Uma criança de 5 anos, ela não faz raciocínio sobre ganhos, perdas, vantagens, desvantagens. Ela é totalmente emocional. Uma criança de 5 anos, ela pensa assim: gosta de mim ou não me gosta, ama ou não me ama, me quer bem ou não me quer bem, me atacou ou não, brigou comigo ou não, tá? Então eu vou falar que as tuas crenças centrais, as minhas, as de todos nós, elas são crenças que estão ligadas a me amo ou não me amo, me acho um burro, me acho incompetente, eu posso ou eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou bom. Percebe? Essas são as crenças que estão no núcleo da cebola. Só que a gente vai se protegendo, a gente vai elaborando discursos sofisticados para explicar por que a gente não é ou não tem um comportamento que a gente gostaria de ter. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Então só guarda isso aqui, porque daqui a pouquinho eu vou te propor soluções, né? Vou te propor caminhos para que você seja mais focado e mais produtivo, trabalhando as tuas crenças, tá? Né? E de novo,
Estou imaginando que você eventualmente já conheça ferramentas de produtividade, listas, planilhas, etc. Mas assim mesmo você não consegue executar o que você quer executar. Te garanto que tem muita chance de estar ligado lá no teu nível de pensamento das suas crenças, tá? Então vamos adiante, né? A gente falei de crenças. Qual é que é a solução? Bom, a solução, é a tomada de consciência sobre esses conceitos. Parabéns, você está aqui, você está recebendo o nível de consciência 1, vai? Que é entender que resultados da tua vida nascem dos teus pensamentos. Por exemplo, para que você atinja o que você quer, você vai precisar de um comportamento, ser mais focado e mais produtivo. Eu estou te falando que isso tem a ver muito, em mais de 50%, com a forma que você pensa sobre como você é ou como você se comporta. Tudo bem? Bom, o segundo passo da solução é você tomar consciência sobre as crenças ou pensamentos que te limitam ou que nos limitam, né? Palavrinhas ou frases do tipo eu não consigo, eu não dou conta, eu sou fraco e por aí vai. A gente tem milhares de pensamentos que nos atrapalham, né? Se a gente tivesse o nosso subconsciente organizado, ordenado, nós todos teríamos todos os resultados que a gente gostaria. A gente construiria um planejamento, construiria objetivos, a gente ia lá, entrava em ação e fazia tudo acontecer. A gente sabe que não é assim. Então, passo 2 é você precisa tomar consciência disso, né? E olha só, eu estava falando com um cliente de coaching hoje, eu vou te contar uma coisa bem importante. Tem muita gente, e eu já fui assim, que tem medo de entrar em contato com esses pensamentos que nos limitam. Por exemplo, meu cliente hoje, eu já tive isso, né? Ele tinha um pensamento do tipo, eu sou fraco, né? Ou os outros são mais do que eu. E ele tinha um medo, ele não queria nem dar voz para esse pensamento, nem colocar isso no papel, porque ele estava pensando o seguinte: nossa, só admitir isso já me enfraquece. Então é como se reforçasse. Aí vem o medo e ele não quer entrar. Tá? Bom, lembra que eu te falei que todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso no passado já foi útil. Tá? Não vou entrar aqui, isso pode ficar para um outro webinar, outra aula online, mas o fato é que isso já foi útil. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa entrar em contato com esse pensamento para aí sim desenvolver um novo, que vai ser a continuação da solução que eu vou te falar daqui a pouco. Então, por favor, não tenha medo, tenha coragem, tenha, né, segurança para enfrentar esses pensamentos. Você precisa, pelo menos, tomar contato com alguma coisa que te atrapalha para que você possa entrar em ação. Faz sentido, né? Para que eu possa mudar algo, eu tenho que ter consciência daquilo, tá? Então, fica meu convite aqui já para que você tome consciência do que te atrapalha ou te limita. Aí, é claro, depois que você tomou consciência, você vai para o passo 3, que é a implantação ou substituição dos pensamentos. Ou seja, você vai criar pensamentos úteis para você, né? E aí a gente vai ter a fase 4, que é o treino dessa nova mentalidade. Está tudo ligado na habilidade, né? É treinar, treinar, treinar. De novo, eu recomendo que você vá lá e assista a minha palestra dos perfis comportamentais, em que lá eu falo de cérebro, lá eu falo das conexões neurais, e basicamente eu te explico o que é pensar, né? A gente sabe pensar, vai lá no meu vídeo, mas lá você vai ver que eu vou te dizer que pensar é você criar imagens ou você ter sons na tua cabeça. Seja afirmações tuas para você ou frases que as pessoas falam para você, tá? Bom, então vamos lá. Só voltando aqui na solução. Você já tomou consciência desses conceitos, né? Que eu acabei de falar para você. A gente chama isso de níveis neurológicos, né? Ou seja, a relação entre pensamento e resultado. Então esse é o passo 1, você já deu. Você está aqui nesse nosso webinar, nessa aula online, ou você está assistindo essa gravação. Você tem que ir para o passo 2, né, que é a tomada de consciência sobre os pensamentos que te limitam, tá? Como é que você pode fazer para identificar? Bom, uma, né, é através de coaching, né? Contrate um coach para você, busque um trabalho de coaching, né? Um coaching, entre outras coisas, é uma pessoa que vai te ajudar a ter metas, né, construir seus planejamentos, né, identificar o que para você é importante, a tua missão de vida, o teu propósito, né? E vai te ajudar a identificar, né? Vai ser para você uma grande fonte de feedback para te fazer pensar sobre a forma que você pensa, né? Ou seja, para que você flagre os teus pensamentos limitantes. Essa é uma forma. Uma outra forma são as ferramentas de avaliações e assessments, né? Existem várias ferramentas, né? Eu aqui não estou ganhando comissão de nenhuma, mas vou te falar que a gente tem o DISC, tem o PDA, tem o MBTI, nossa, tem Enneagrama,
né? Tem uma que eu gosto muito, que é o Coeficiente de Inteligência Positiva e de Sabotadores, né, de um livro que eu recomendo que você leia, que é o Inteligência Positiva Excelente. Ou seja, existe uma série de testes, né, comportamentais ou de avaliações comportamentais que já começam a dar indícios para você daquela água. Lembra que eu te falei? Água e peixe, aquela metáfora? Então, começam a dar para você indícios, né, desses pensamentos, tá? Então, você tem isso à tua disposição, né? São testes, avaliações, né? Depois, se alguém quiser, me passe um e-mail, eu dou mais orientações e dicas para quem quiser buscar esses testes, né? Claro, outra forma são feedbacks. Você pode perguntar para o teu marido, para tua esposa, para teu gestor, para teu colega, para teu líder, para teu liderado. Ou seja, você começa a buscar feedbacks, pedindo para as pessoas te falar o que elas identificam na forma que você pensa, se a forma que você pensa é útil ou não para os resultados que você quer atingir, né? Eu tinha um mentor meu que dizia que, escuta, como é que você quer pensar, Fred? Você quer pensar para ser feliz ou você quer pensar para ter razão? Né? Tem muita gente que quer pensar para ter razão, né? A pessoa quer defender a sua crença, né? Eu, depois desse feedback do meu mentor, eu decidi e escolho pensar para ser feliz, ou seja, para eu atingir os resultados e todos os objetivos que eu me proponho, ligados à minha família, à minha vida, enfim, né? Então, feedbacks te ajudam a pensar, né, se a tua estrutura de pensamento é útil ou não para você, tá? E tem um outro exercício muito prático que eu vou deixar aqui para você, que você pode fazer depois de assistir essa aula online, esse webinário, que é o seguinte: vai para um canto separado na tua casa, no teu escritório, que você sabe que você não vai ser interrompido nos próximos 10 minutos. Pega um caderno, pega uma folha, escreve lá em cima os teus objetivos, tuas metas ou tuas intenções, né? Talvez ser produtivo, ser focado, cumprir a minha agenda, né? E aí é o seguinte, sem tirar a mão do caderno, ou seja, mantendo a mão no caderno, vai escrevendo, né? Deixa o teu subconsciente vir para fora e começa a escrever tudo que vem na tua cabeça de por que você não é, não faz ou não tem aquilo que você quer ser, fazer ou ter na tua vida, tá? E começa a escrever. E aí lembra daquilo que eu te falei, que as crenças ou os pensamentos, eles são que nem uma cebola, tá? Nas primeiras frases vão começar a vir as frases racionais, porque eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura, eu não tenho organização, não aprendi, não sei. E depois vão começar a vir mais para o núcleo da cebola. Vão começar a aparecer frases sobre a tua capacidade, quem você é, sobre a tua identidade, né? Se você pode, se você não pode, se você consegue, se você não consegue, se você merece, se você não merece, se você é forte, se você é fraco, se você é inteligente, se você é burro. Vão começar a aparecer as frases ali. Lembrando que isso tudo são frases, são crenças, tá? Ou seja, esse é o passo 2. Esse é o passo 2. Você vai ter, né, colocado o holofote naquele convidado que está na tua festa e que você não quer que ele esteja com aquela roupa ou daquele jeito na tua festa. Ou seja, o teu pensamento. De repente, lá no passado, ele te ajudou. Agora, do jeito que ele está na festa, você não quer mais ele daquele jeito na festa. Olha só, isso eu vou talvez te explicar em outro webinar, em outra aula online. Eu não quero que você, né, fique bravo com esse convidado, com esse teu pensamento, porque ele já foi útil para ti. Acredite no que eu estou te dizendo. Ele já foi útil, né? Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso é conversa para uma outra aula online, outro webinar nosso. Mas confia no que eu estou te falando. Você vai querer transformar aquele pensamento, tá? Para que ele seja útil para você. Ou você vai querer instalar um pensamento novo. Tudo bem? Que é o passo 3 aqui da nossa solução. Você vai precisar instalar pensamentos novos, tá? E aí aqui a gente está na nossa próximo slide aqui, né? Que é instalação ou mudança de pensamento. Como é que você faz isso? Bom, você pode fazer isso através de coaching, né? De novo, você pode contratar um coach, você pode fazer um curso de coaching, você pode fazer uma formação em coaching, né? Lá você vai aprender ferramentas, técnicas, modelos, né? Entre um deles aqui o modelo AF, o modelo do crítico interno e mais várias ferramentas que existem para que você possa mudar a forma de pensar ou instalar, né? A gente tem uma aula online aqui de 1 hora, nem tem como eu falar para você aqui sobre cada um desses itens, mas já te deixo a matéria-prima, né?
Do que já te deixo com as tarefas de casa para você pesquisar e você trabalhar, tá? Você tem ferramentas para você mudar crenças com você. A primeira aí que eu botei para você é a EFT, que quer dizer Emotional Freedom Techniques. Se você já me acompanha há muito tempo, eu sou fã dessa técnica, eu já conheço ela há 5 anos, pratico ela comigo todos os dias, pratico com vários clientes meus de coaching, ensino para muita gente, já dei cursos, né, ensinando EFT, então você pode aprender sobre EFT, tem muito conteúdo na internet, né? Tem o The Work, né? Que você pode pesquisar na internet também, que é uma ferramenta que te ensina a quebrar crenças e mudar crenças, instalar pensamentos novos. Você tem o The Option Method, que é um método também que ensina a trabalhar suas crenças. Você tem o Sedona Method, é outro método. Você tem o Faster EFT. Eu não coloquei, mas você tem o Ho'oponopono, ou seja, tem várias ferramentas para você entrar em contato com o teu subconsciente, né? Você tem meditação transcendental, você tem uma série de ferramentas para trabalhar e programar a tua mente. Estou te dando algumas aqui, né? Essas que estão aqui, eu pratico todas elas, sou fã delas. A que eu mais gosto é a EFT, pratico com muita gente, então tem já uma ferramenta para você, né? E é claro, né, tem outra que é literalmente você escrever os pensamentos que você quer ter, né? Por exemplo, o meu cliente hoje de manhã ele falou, um pensamento que ele tinha é eu sou fraco, ou seja, na cabeça dele ele era fraco para executar as tarefas que ele queria fazer, fraco no nível de competências, né, de capacidade, né, ele se compara muito com os outros, né, então literalmente ele criou uma frase para ele, né, a cada dia eu me torno mais forte, a cada dia eu me sinto mais competente, né, e aí a gente não vai ter tempo aqui, mas, de novo, eu recomendo que você assista lá meu webinar sobre perfis comportamentais, em que eu falo mais de cérebro. Lá eu explico com mais detalhe que grande parte desse inconsciente ele é construído por repetição. Então, aquele pensamento, que nada mais é do que um circuito elétrico, ele vai passando várias vezes ali. E aquele piloto automático vai entrando, então, e literalmente programando, impregnando. Então, é como se você pegasse o teu inconsciente, o teu subconsciente, e você programasse ele a teu favor, tá? Isso a gente chama de afirmações ou de autossugestões, tem um poder enorme, enorme para você programar o teu subconsciente. Te recomendo que você faça isso logo pela manhã, logo que você acorda, porque naquela hora o teu cérebro está com ondas alfa, né? São ondas mais propícias para você programar o teu subconsciente, né? E que você faça isso também antes de dormir, porque lá tuas ondas também estão em alfa. E que você coloque também, claro, visualizações, porque, claro, quando você visualiza, você está pensando, você está literalmente amarrando o teu cérebro. Você está fazendo o teu piloto automático acreditar em algo útil para você, que é o pensamento que você quer instalar, tá? Então, eu acho que essa é uma grande notícia para a humanidade, né? A gente se dá conta e a gente aprender e a gente ter a consciência que sim, a gente pode treinar, acreditar no que a gente quer. Um outro cliente meu me falou, bacana, Fred, isso é como se fosse treinar a fé. Isso é como se fosse treinar a fé. Treinar a fé na tua capacidade, na tua competência, que você pode e etc. Só que eu estou estudando uma explicação, mais científica. Você está percebendo que não é só aquela coisa da autoajuda, acredita, né? Que eu acredito nisso, que é a lei da atração, mas eu sei que para muitos de nós isso é mais complicado de entender, ou de aceitar, ou de absorver, ou de acreditar de fato. Então, eu estou te mostrando no nível da neurociência, da programação neurolinguística, como que isso funciona, tá? Então, literalmente, você precisa fazer o seguinte, você precisa treinar o pensar. Por isso que está escrito aí, treinar o pensar, que é o que eu chamo também de academia mental. Academia mental é você abrir espaço na tua agenda para todo o dia você pensar do jeito que você quer pensar e que seja útil para você. Então imagina, aqueles pensamentos que não são úteis, eles estão treinados há muito tempo na tua cabeça. Eu não sei há quanto tempo, eu não sei qual é que é a tua idade, mas há 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, 20, 30, 40, 50, 55 anos, né? Caramba, não vai ser em um dia que isso vai mudar, nem em 2, né? Nem em 3, né? Também não quer dizer que vai ser em um ano. Mas assim, ó, dê pelo menos 30 dias desse exercício todos os dias por 5 minutos. 5 minutos fabulosos de manhã ou antes de dormir para começar a instalar, né? Então eu já estou te dando algumas receitas práticas para que você possa, com esse conteúdo que eu estou te passando, você já começar a mudar o teu foco, mudar a tua produtividade, mudar o teu nível de pensamento.
Claro que isso é a ponta do iceberg, tem muito mais coisa, tem ferramentas de coaching, tem técnicas para você trabalhar suas crenças, tá? Mas com certeza ficam aqui a minha solução para você. Você precisa, ter essa consciência desse conhecimento que eu te falei. 2, identificar seus pensamentos. 3, encontrar os que você quer trabalhar, ou seja, né, os exercícios que você vai implantar na tua cabeça. E 4, treinar, ok? Tô cuidando a hora aqui, a gente está com 52 minutos já da aula, né? Então eu tô já caminhando para o final, gente. Tô caminhando já para o final e eu quero, né, passar de novo aqui nas nossas promessas, os benefícios que eu falei para vocês que a gente teria, né? Que era ajudar você ou ensinar você a se dar conta que a tua mente pode ser tua aliada ou a tua inimiga, né? Entender como o teu pensamento tem impacto no teu foco, na tua positividade e aprender a como identificar os pensamentos não úteis, né? E aí, é claro, te dei aqui um bônus, né? Que eu não falei que eu daria, mas que são as dicas práticas para você começar a treinar e ter os pensamentos que você gostaria de ter, tá? Então a gente está indo para o final e agora eu já vou começar a abrir aqui para as perguntas, tá, gente? Mas antes disso, eu vou perguntar o seguinte para vocês, né? A promessa foi cumprida, gente, né? Valeu a pena estar aqui nesse webinário, aqui nessa aula online. Eu quero saber se o que eu falei para você que você ia receber, você recebeu aí. Todo mundo aí. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Só para saber se a promessa foi cumprida. Sim, legal aqui. A Gláucia, muito esclarecedor, legal. A Maria, Suzana, obrigado, Maria. Com certeza. Ângela, minha amiga Ângela, legal, tudo bem, Ângela? Obrigado pela presença aí. Missão cumprida, Ângela? Missão cumprida, legal. Deixa eu voltar aqui. Missão cumprida, legal. Obrigado, Ângela. Leandro, certamente. Fabrício, ótimas dicas. Ângela, sim, legal, gente. Show de bola. Sim, muito mais agora, a parte feita mais federal. Legal. Show de bola. Então, gente, antes de ir para as perguntas, só alguns avisos, tá? Essa série de conteúdos, claro, tem a ver com a minha missão como coach, de ajudar as pessoas, de levar conteúdo para você, e também tem a ver com muitos pedidos que muitas pessoas me fazem sobre foco, sobre produtividade, sobre metas. Então fique atento, fique ligado, que daqui a pouco, mais alguns dias, você vai receber já mais comunicados sobre um programa que eu quero lançar, né? Um programa de coaching, né? Que vai te ajudar a você definir suas metas, seu planejamento, dicas para administrar suas crenças, como mudar crenças limitantes, e, enfim, caminhar com mais força, com mais certeza, com mais vigor, né? Com mais alegria para aquelas metas que você traçou ou para os objetivos que você quer atingir. Ok? Bom, vamos lá. Gente, então agora, com 55 minutos aqui do nosso webinário, o Wilson aqui fala que foi uma excelente exposição. Obrigado, Wilson. Agora eu vou abrir para perguntas aqui, tá? Fred, o Márcio pergunta aqui, alguma dica prática para praticar uma nova rotina de trabalho e cumprir metas? Sim, aquilo que eu falei para você, Márcio. Se você está falando de você, né, você precisa programar a tua mente. Literalmente é programar a tua mente, né? Se você tem a tua meta clara, se você tem o teu plano de ação montado, né? Se você tem muito claro os teus valores, né? Por que você quer? Se você tem a tua meta aditivada, ou seja, se você tem desejo, se você está fazendo tudo aquilo que eu ensino lá no curso de metas, ou eu não sei se você já fez o meu curso Digital Felicidade, em que eu também ensino sobre isso que eu estou falando aqui, Márcio, eu aposto 11 contra 10 que muito provavelmente é a tua autossabotagem, né? Que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, que é o nível de crenças. Então você precisa seguir aquele roteirinho que eu te falei ali, né? Vai lá, identifica quais são os seus pensamentos e vai para a academia mental, né? De treinar a implantação, ou vai para outras técnicas, né? Eu uso comigo e com meus clientes várias técnicas de coaching, uso outras ferramentas de PNL, de EFT, ou seja, você tem que ir à luta, né? Ir para a academia mental. Depois, você pode pesquisar muito do que eu escrevi aqui, tá, Márcio? Você vai lá e pesquisa e, literalmente, você tem que ir para a academia mental. Eu acho que a grande mensagem,
Márcio e colegas, é essa, né? É de que, graças a Deus, a gente sabe que uma crença pode ser treinada. A gente pode treinar, acreditar naquilo que a gente quer. E, é claro, vai depender de repetição, tá? Márcio, obrigado pela pergunta. Espero que eu tenha respondido. Ana Maria fala, legal, missão cumprida. Obrigado, Ana. O Márcio, maravilha. Fred, valeu. O Daniel, Fred, você falou das zonas cerebrais, exemplo de manhã estão em alfa, pois é possível mudar as zonas cerebrais através de sonhos binaurais, através de um aparelho de MP3 player, por exemplo. Com certeza, Daniel, é possível sim, né? Você precisa entrar num estado de relaxamento, né? Existem vários, isso é muito comum, né? Tem muito software aí, tem muita música, né? Que trabalha a bilateralidade do cérebro e você entra em relaxamento, tá? Mas isso também é uma capacidade, também é uma habilidade, né? Se você estiver aqui no meu escritório, ou você sozinho, ou qualquer pessoa capacitada ou habilitada para isso, com treino, né? Ela vai te colocar num estado de relaxamento, né? Você vai fechar o olho, você vai ficar tranquilo, você vai entrar em contato com a tua respiração, automaticamente o nível das tuas ondas cerebrais, elas vão para alfa. Por exemplo, aqui agora, para quem não conhecia isso, ou está ouvindo essa conversa agora, é muito provável que você, enquanto você está me ouvindo agora, o teu cérebro está em beta, né? Ou seja, uma alta frequência, ou seja, o nível de acesso ao teu subconsciente ele é mais baixo. É como se você tivesse um grande, né, de um guarda-costas, né, entrar no teu subconsciente protegendo. À medida que você vai relaxando, né, essa proteção ela vai diminuindo e o acesso ao teu subconsciente aumenta. Então, Daniel, se eu entendi bem a tua pergunta, sim, você pode fazer isso quando você quiser. Você vai precisar só se dar um tempo para entrar nesse estado de relaxamento, né? E é claro, com o treino, você mais rapidamente vai conseguir entrar também. Então, por isso que muita gente, né, recomenda momentos de meditação durante o dia. E meditação tem a ver com controle da mente. Isso nada mais é também do que controle da mente. Legal? Daniel, obrigado pela pergunta. Espero ter entendido tua pergunta e espero que a minha resposta tenha sido útil e tenha te ajudado. Obrigado pela pergunta aí. Legal. A Maria Suzana. Fred, existe um momento do dia melhor para fazer esse treino no começo, examinar os nossos pensamentos e crenças? Sim. O treino eu te recomendo sempre de manhã, né? Logo depois que você acorda, né? E logo antes de você ir dormir, né? Você querendo investir mais tempo nisso, e eu recomendo, você pode abrir espaços no teu dia para fazer isso. Só que você já tem que ter em mente, Maria Suzana, que você vai precisar um pouquinho mais de tempo, de repente 5 minutos, 10, para poder entrar num estado de relaxamento, né? E aí começar a programar o teu subconsciente. Essa é a parte do treino, tá? Da programação. Ok, a outra parte, que é a identificação dos pensamentos que não te ajudam, não, você pode fazer isso depois desse webinar aqui, depois dessa aula, tá, Maria Suzana? Só você já saiba, né? Lembra daquele conceito da cebola, né? Pega uma folha em branco, as tuas primeiras 5, 6 respostas, elas vão ser respostas mais racionais. Aí você vai usar a técnica, que eu não sei se eu mencionei ali, mas é a técnica dos 5 porquês, ou dos 6 porquês, ou dos 7 porquês, se você quiser. Você vai perguntando por quê, por quê, por quê. Ah, porque eu sou fraco. Mas por quê? Ah, porque eu não consigo. Mas por quê? Vai perguntando. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho agenda. Ah, porque é da minha cidade. Vai perguntando vários porquês em cima de cada resposta, que eu te garanto, né, uma vez que, claro, você seja sincera com você mesma e você se permita entrar em contato com um pensamento que não te ajuda. Lembra do que eu te falei no meu exemplo do cliente de hoje, né? Que ele estava com medo de entrar em contato com esse pensamento, achando que entrar em contato vai reforçar. Então tenha isso em mente e você pode fazer isso em qualquer momento do dia, né? Você pode fazer agora, depois pega teu caderno, escreve tuas metas, o que você deseja e por que você não faz ou não tem. Começa a escrever. Tá? Espero ter respondido aí, Maria Suzana, obrigado pela pergunta. Legal, Daniel, era isso mesmo, valeu, Daniel. Leandro, muito bom, obrigado por compartilhar o conhecimento e experiência. Nossa, para mim é que é um prazer, Leandro. Você não faz ideia do prazer que tem estar aqui, eu adoro compartilhar, falar, é uma coisa louca. Realmente, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente se sente muito bem, é muito bom. Maria Suzana, muito bom, eu que agradeço, Maria Suzana, o Marcos, obrigado, eu que agradeço, Marcos. Maria Suzana, muito obrigada. Legal, legal.
Gente, acho que a missão está cumprida aqui, né? 8h32 aqui no meu relógio. A gente, de fato, cumpriu 1 hora aqui de webinário, de aula online, né? Eu fico muito feliz aqui por você estar aqui, né? É bem provável, né? Eu vou olhar aqui depois se eu acertei, mas é bem provável que depois eu te mande a gravação dessa aula online, desse webinário. E é o seguinte, né? Se você achou que foi útil para você, que pode ajudar outras pessoas, te convido a compartilhar, né? Compartilha no Facebook, manda por e-mail, manda isso para que outras pessoas possam assistir. Eu vou botar lá na minha página no Facebook, vou botar lá no meu blog, manda para as pessoas, né? Porque eu tenho certeza que mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo aqui. Então, te peço esse favor. Meu e-mail está aberto também, se você tiver algumas perguntas, né? Enfim, com relação a essa conversa toda que a gente teve aqui hoje sobre foco, sobre produtividade, sobre crença, sobre mentalidade e sobre implantação ou ferramentas para esses conceitos aqui. Tá, minha gente? Então, muito obrigado. Glaucia fala que foi obrigado. Eu agradeço, Glaucia, Ângela, por mais essas dicas. Valeu, Ângela. Obrigado pela presença. Vamos compartilhar. Show de bola, show de bola, show de bola. Gente, então, fiquem com Deus, né? Tudo de bom para vocês aí. Até a nossa próxima aula, o próximo webinário aí, tá? Valeu, tchau.